a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Testemunhas de Jeová e o pecado não existe mais. Quando nós perguntamos para uma pessoa do mundo religioso o que é o pecado, elas vão dizer o seguinte: o pecado é errar o alvo da obediência perfeita às leis de Deus. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo o seguinte: por nós não conseguirmos acertar um alvo bem no centro, bem no cheio, então nós estamos cometendo pecado, tá? E esse pecado, então, é não conseguir obedecer às leis de Deus perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas concordam com o que está escrito aqui. Leia comigo, por favor, Romanos 10:4, olha só. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que nele crê. Então, veja, as pessoas acreditam, crê que Jesus é o fim da lei, certo? Mas, ao mesmo tempo, elas ensinam que errar o alvo, tá? Que o pecado é errar o alvo da obediência perfeita às leis de Deus. Mas Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios também, capítulo 15, o seguinte: o induzimento da morte é o pecado, ou o aguilhão da morte é o pecado. Nota só. E a força do pecado é a lei. Então, em outras palavras, se não existe lei, o pecado não tem força. O pecado está morto. Paulo vai também dizer sobre essa questão do pecado estar morto. Aqui em Romanos capítulo 7, versículo 8, diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, certo? Ou seja, pelas leis, operou em mim toda a sorte de concupiscência. Olha só, porque sem a lei estava morto o pecado. Então Paulo deixou muito claro aí, tá? Em várias passagens das suas escritas, está dizendo claramente que Cristo aboliu o pecado, que Cristo aniquilou o pecado, etc, etc e tal. Nós podemos ver essa passagem, que Paulo dizendo o seguinte: Cristo tira o pecado do mundo, aniquila o mesmo, por meio do seu sacrifício, ou seja, a aniquilação do pecado, tá? Como assim? Tirou a lei do caminho, o pecado então deixa de existir, certo? Porque o pecado, ele está relacionado intimamente com as leis de Deus. Isso não é difícil de nós entendermos. Por exemplo, quando Adão ele está ali no Jardim do Éden, certo? Quando Deus dá uma lei para ele, não coma, ok? Um mandamento, uma ordenança, que é tudo a mesma coisa, lei, mandamento, ordenanças, é tudo a mesma coisa. Então Deus, quando ordena para Adão, ele manda Adão, ele dá aquela lei para Adão, para que ele então não coma, porque então positivamente ele morreria. Então o que aconteceu? Quebrou a lei, a morte aconteceu. Então quer dizer que sem a lei, a morte então não ocorreria. Então veja bem, creio que já ficou bem claro aqui, certo? De que uma vez que a lei foi tirada do caminho, certo? Nós não pecamos. Uma vez que não existe lei, não existe pecado. Se Deus não tivesse dado aquela ordem para Adão, aquele mandamento, ele não teria pecado. E não teria espalhado, então, o pecado para toda a raça humana. Então, entendeu que a lei, tá? É ela que provoca, então, o erro, é ela que provoca o pecado. O Paulo não deixou bem claro ali que quando chegou a lei, ele passou, então, a perceber o pecado, que antes, quando ele não tinha lei, tá? Ele não tinha pecado. Paulo também, ele não disse assim: onde não há lei, não existe pecado. Certo? Então, ficou bem claro isso aí. Mas então vamos perceber o seguinte. Mas, Wilson, nós erramos. Né? Nós, no dia a dia, nós mentimos. Muitos, né, cometem aí imoralidades sexuais. Outros acabam roubando. Outros acabam, então, até mesmo assassinando. Enfim, uma série de coisas que acontecem com a vida de um ser humano, que pode acontecer, tá certo? Ou coisas graves, ou coisas menores. Então as pessoas ficam muito intrigadas com isso. Mas veja bem, tudo bem, Cristo levou o pecado, Cristo é o fim, né, da lei e tudo mais, e nós já vimos aqui que a lei está relacionada com o pecado, intimamente relacionada com o pecado, mas como que acontece, né? Então, Jesus não falou que nós devemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Paulo não falou também que nós devemos estar orando em relação aos nossos pecados.
Tiago também não falou sobre isso, né? Se há alguém doente, se alguém pecou, chame a si os anciãos, os pastores, enfim. Então veja bem, então essas coisas intrigam muito, não é? A cabeça de um cristão, porque eles veem no seu dia a dia presente ali essas obras, enfim, essas atitudes, então, que eles consideram pecadores. Então vamos separar uma coisa da outra, beleza? É muito importante, então, nós fazermos separações. Mas antes de nós fazermos essa separação, nós precisamos entender o seguinte. Se Paulo, certo, deixou muito bem claro que Jesus Cristo, ele é o fim da lei, que ele aboliu a lei, que ele aniquilou a lei, que a lei, ela deixou de existir através do sacrifício de Jesus. Então, se nós começarmos a viver debaixo de lei, o que nós estamos fazendo com as leis? Nós estamos ressuscitando elas. E pior ainda, nós estamos então invalidando o sacrifício de Cristo, porque se falou ali que Cristo, ele é o fim da lei, e nós passamos então a viver debaixo de lei, então estamos invalidando o sacrifício de Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo que não, que o sacrifício de Cristo não botou fim na lei, não aniquilou a lei, deixou o rabinho de fora, matou, mas está vivo. Paulo disse aqui em Gálatas, versículo 10, o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Em outras palavras, se nós pegarmos aqui uma passagem, um tio da lei para viver sobre a lei, nós devemos viver todas elas. Porque aqui está dizendo, ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tá? Então, quantas religiões existem? Né? Tem religiões que guardam o sábado, por exemplo. Mas não cumpre todas as outras leis. Então, aqui está dizendo maldito. Maldito é aquele que viver debaixo de lei, que não conseguir cumprir todas elas. De fato, essa questão de errar o alvo aí da obediência perfeita à lei de Deus, isso cabia aos israelitas, aos judeus. Eles estavam debaixo de maldição, eles estavam debaixo de lei. Certo? Mas para nós, Jesus, quando ele se entrega ali, ele tirou a lei do caminho, ele aboliu a lei do caminho. E quando Cristo, então, ele elimina a lei, coloca fim, um basta na lei, ele beneficia os dois povos. Paulo disse isso, olha aí o que o apóstolo Paulo está falando aí. Ó. O sacrifício de Cristo, ele beneficia tanto os judeus, que viviam debaixo de maldição, como aos gentios, certo? Então, colocou fim na lei, colocou fim na maldição. Então, mostrou claramente que quando nós começamos a querer viver debaixo de lei, a maldição de Deus permanece sobre nós. Não a maldição de Deus, mas a maldição proveniente da lei. Nós vamos poder ver também aqui o que Jesus falou em relação à questão de lei. Jesus, ele tinha falado isso: já não vos chamo mais de escravos, vocês podem ler aí, ó, fazendo um favor, olha só, mas de filhos. E Paulo diz aqui também em Gálatas capítulo 4 o seguinte: assim vocês não são mais escravos, ou seja, repetindo o que Jesus falou, mas verdadeiros filhos. Tá certo? E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem. Veja, assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. Quem obedecia a mandamentos, quem obedecia a ordens, quem obedecia às leis, eram escravos. É escravos que tem que obedecer. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Isso é para escravos, para servos. Mas Jesus mostrou claramente que ele não chama mais nós de escravos, mas de filhos. Então, se nós não somos mais escravos, por que nós devemos obedecer às ordenanças? Não faça isso, não toques, não cheires, não pegue. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Ó. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Essas ordenanças eram para os escravos. Mas se nós somos filhos, então nós não estamos mais debaixo de obediência. Tá certo? Não estamos debaixo de ordenanças. Porque se nós nos colocarmos novamente debaixo de ordenanças, olha aí, a maldição permanece sobre nós. Entendeu? Então, quando eu falo que o mundo religioso é prejudicial, é justamente por conta disso. Eu não me dava conta disso.
Quando você entra num sistema religioso, seja na torre de vigia, seja em qualquer sistema religioso, você está se colocando debaixo de maldição. Porque nesses lugares estão cheios de mandamentos, estão cheios de leis. Não faça isso, não faça aquilo. Deita, rola, levanta. São escravos que fazem isso. É escravos que obedecem, são escravos que ficavam debaixo de ordens. Porque senão eles eram punidos. Com chibatadas e muitos outros tipos de punições. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que Jesus veio nos trazer libertação, certo? Nos trazer livramento. Jesus vem, certo? Paga um preço altíssimo para tirar as leis, nos tornar filhos de Deus, e aí nós novamente nos submetemos às leis escravizadoras, que as leis eram para os escravos. Nós podemos fazer uma comparação mais ou menos o seguinte, certo? Uma ilustração. Existe ali um bandido, um malfeitor, tá? Que tudo que você faz, que você consegue, ele vai lá e te rouba. Certo? Você já não aguenta mais isso. Você consegue a coisa com muito sacrifício, ele vai lá e rouba isso de você. Aí uma pessoa muito bondosa, forte e tudo mais, certo? Ela vê o seu sofrimento e diz, não, peraí, eu vou acabar com isso. E vai lá, com muito sacrifício, então com muita luta, consegue então colocar esse bandido, esse malfeitor, no seu devido lugar na prisão. E aí ele diz para você, agora você está livre. Agora você pode pegar e viver a sua vida tranquilamente, que essa pessoa não vai mais ficar te perturbando. Certo? Te roubando, enfim, trazendo tantos problemas para a sua vida. Você está livre. E essa pessoa agora, o bandido está preso. Então quer dizer, você estava na mão desse bandido, escravo desse bandido. Tudo que você trabalhava e tal, a sua energia, esse bandido então roubava. Mas essa pessoa então bondosa foi e trancafiou lá o malfeitor e você está livre. Mas no entanto, com o passar do tempo, você de alguma maneira vai lá e fica ali flertando com o bandido, se aproximando muito dele lá, e ele aí começa a te furtar. Você chega lá bem pertinho lá da grade, lá ele vai e te rouba. Aí aquele que fez o sacrifício por você pensa o seguinte, poxa vida, meu sacrifício foi em vão, certo? Anulou todo aquele meu sacrifício que eu fiz, muita dificuldade de prender o meliante. E ele está se submetendo novamente a esse modo de vida, se colocando, certo, à disposição lá, na facilidade do malfeitor, e o malfeitor, mesmo preso, ainda continua roubando essa pessoa. Faz cabimento isso? Tem cabimento isso? Tem lógica isso? Uma pessoa dessa não está fora do seu juízo? Né? Anulando o sacrifício daquela pessoa. Então você já entendeu, meu querido. Certo? Você não é tão assim. Jesus vem, paga um preço altíssimo para nos libertar das leis que produziam o pecado. Mas nós, no entanto, fazemos o quê? Entramos dentro do mundo religioso para sermos roubados, para sermos atormentados pelos medos, pelos terrores. Nos submetemos novamente às coisas elementares rudimentares que o apóstolo Paulo falou sobre as leis. E Cristo está lá do céu olhando o seguinte, tanto sacrifício que eu fiz, eu mesmo já fiz muito isso. Mas a partir do momento que nós acordamos, nos despertamos, e um vídeo como esse aqui dizendo isso, você não tem mais pecado, porque Cristo levou os pecados. Cristo, através do seu sacrifício, aboliu, aniquilou os pecados. Você está livre, você é filho. Agora você está aí numa torre de vigia, preso aí, debaixo dessas maldições das leis, não somente leis da Bíblia, porque assim como aqueles fariseus, que não somente estavam satisfeitos com as leis de Moisés, ainda acrescentaram um montão de leis em cima dessas outras leis, de mais de 613 leis, e colocavam isso nas costas do povo. O caso da torre de vigia, por exemplo. Já existem tantas leis na Bíblia que não era para viver por meio dessas leis, ainda acrescenta mais leis em cima de vocês. Não faça isso, não faça aquilo. Você se colocando então embaixo de maldição. Aí nesse caso vocês se tornam pecadores, se tornam malditos, porque ele nos deixou bem claro aí que a maldição permanece sobre aqueles que vivem como escravos, debaixo de lei. Entendeu? Então,
A Cristo, ele deixou bem claro que ele veio trazer libertação. Entendeu? Livre. Aí vamos entender o seguinte agora assim, mas Wilson, tá, beleza, eu estou entendendo, certo? Cristo, realmente, ficou bem claro aí que ele é o fim da lei, que nós somos filhos, que nós devemos tomar posse dessa liberdade como filhos. Não viver por meio da letra, porque veja bem, olha o que o apóstolo Paulo diz aí bem claramente, ó. Veja aí o que a letra faz com a pessoa. A letra, ela mata. O apóstolo Paulo deixou muito bem claro, bem nítido, bem desenhado, que nós não deveríamos mais viver por meio de tinta, certo? Por letras escritas por meio de tinta, por mandamentos escritos por meio de tinta. Nem era para viver, nem aquelas pessoas do passado deveriam viver pelos mandamentos escritos em pedras, que foi dado ali por Moisés, e nem deveriam viver por meio de tintas, que os escribas então pegavam aquelas leis e começaram a escrever ali com tinta, nos pergaminhos, nos rolos. Paulo deixou bem claro, olha aí, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2 Coríntios capítulo 3, olha aí, dizendo aí, ó. Não se deve mais viver por meio de tinta, porque as leis de Deus estão escritas dentro dos nossos corações. Não é mais para viver de acordo com isso, é para viver dentro do Espírito. As leis de Deus estão escritas pelo Espírito, nos nossos corações. Paulo não disse que o nosso Espírito, ele testifica com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, filhos, livres, libertos. Uma vez filhos, nós passamos então a ter uma relação de amigos com Deus, de filhos, amados, intimamente com o Pai. E não como escravo. O escravo não tinha intimidade com Deus. Entendeu? Então você que vai aí, vai falar com Deus, Senhor Jeová Todo-Poderoso, você não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus através do Espírito Santo, ele diz, meu Pai amado, meu querido Deus, bendito seja o teu nome, meu amado Pai querido. Obrigado por tudo. É uma relação de pai e filhos. Não é essa relação de escravo, que tem que chegar para Deus e ficar, Senhor Deus, Todo-Poderoso Senhor. Ah, pelo amor de Deus, você fazia isso com seu pai? Você faz isso com seu pai? Quando você vai conversar com seu pai aqui terreno, você fala, ô Senhor Joaquim, Senhor Pedro, olha... E toda essa formalidade, ou você chega para o seu pai, ô paizinho, tudo bem, meu amado, você dá um abraço nele, porque você tem intimidade com o seu pai terreno. Muito mais ainda, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós devemos ter intimidade com o nosso Pai Celestial. Ele está ansioso para ter esse achego com você, de filho. Aí vem essas malditas seitas e ainda colocam na cabeça de vocês que vocês são criaturas, que vocês não são filhos. Que filho é só aquela casta lá. Sendo que Paulo deixou muito claro isso. Tome cuidado, não deixe que ninguém vos escravize novamente. Não deixe que ninguém vos tire o direito de filho. Por meio dessas filosofias, desses enganos. Olha aí, ó, o que faz com a cabeça de vocês essas filosofias. Deixam vocês doentes, sem vida. A vida com abundância que Jesus Cristo veio trazer para nós não existe. Tá certo? Tá, Wilson, então tá. E como explicar então essa questão de que nós erramos? Vamos então agora fazer a separação, certo? Leia o que o apóstolo Paulo disse aí sobre a questão da carne. Olha só. Leia aí, o que são as obras da carne. Viu aí? Obras da carne. Isso é obras da carne. Por que é obras da carne? Porque aquilo que Adão fez lá no Jardim do Éden, nós sentimos o efeito na carne. Tá certo? Mas as leis condenatórias que nos levavam à morte e tudo mais, acabou. Hoje nós não morremos mais, nós passamos da morte para a vida. Tá certo? Mas isso, não morremos, mas a pessoa não cai, não tomba. A carne cai, mas o espírito continua vivo. A pessoa não morre. Não existe morte hoje para nós, filhos de Deus. Não existe. Entendeu? Passa da vida para a vida. Aliás, a pessoa tá viva, ela dá uma piscada, já acorda. É um piscar de olho. Imagina assim, você está aqui, aí de repente meu coração para aqui, é uma piscadinha de olho e já estou vivo. É papum. Instantaneamente. Não morre. Aqueles servos de Deus do passado ficavam no sono da morte, aguardando a ressurreição. Tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo explicando que já houve a ressurreição, para vocês entenderem. Entendeu? Aquela ressurreição que Jesus falava, que os apóstolos falavam, tudo já houve. Hoje é assim, na piscar de olho já, tá certo? Não vai ter essa ressurreição coletiva no nosso tempo. Não aguarda isso não, que você é o Walt Disney, beleza? Mas não vamos entrar para não fugir do foco.
Então, veja bem, nós somos livres. Aí você vai entender o seguinte: quando Adão pecou e levou para nós, herdou, aliás, nos agraciou, por assim dizer, com a morte devido ao pecado, nós sentimos isso na nossa carne. Tá? Mas aquelas leis que entrou no mundo foram abolidas. Elas acabaram. Hoje nós temos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Tá certo? O apóstolo Paulo falou lá em Romanos que existe um embate de fato entre o espírito e a carne. Então o que acontece? Quando a lei ela sai fora, quando Cristo então tirou, aniquilou a lei, Deus devolveu para nós o livre-arbítrio. Certo? Para nós mesmos gerir as nossas vidas. Escreveu as suas leis nas tábuas dos nossos corações, a partir do ano 70. Tá? Eu tenho vários vídeos aí falando sobre isso. Então, a partir do ano 70, Deus escreveu as suas leis na tábua dos nossos corações. Aquelas leis escritas, mais uma vez falando de tinta, tá? Acabou. E quem quiser viver por meio delas, entra debaixo de maldição. Muitos, então, falam assim, é natural pensarmos assim. Mas, Wilson, se tudo já se cumpriu, certo? Se hoje nós não devemos viver mais por meio de tinta, através das páginas da Bíblia, porque foi escrita por tinta e tudo mais, então a Bíblia não tem mais valor? Pelo amor de Deus, lógico que tem. Se essas informações que eu estou passando aqui é justamente através da Bíblia. Em informações, é diferente de leis. Eu informar, pegar a Bíblia e informar, trazer informações sobre que não existe mais lei é uma coisa. Agora eu pegar a Bíblia e dizer, olha, a Bíblia está dizendo que você tem que dar o dízimo. A Bíblia está dizendo que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia está dizendo que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Até mesmo essas duas leis, tá, que eu já ia passando batido. Ah, mas Wilson, então quer dizer que Deus pegou todas aquelas leis, tá? Jesus pegou todas aquelas leis e transformou em duas. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não, meus lindos, isso não é para nós. Isso que Jesus estava falando para os judeus, porque ele ainda não tinha feito seu sacrifício na cruz ou na estaca de tortura, como você queira. Não tinha ainda. Então aquilo era um mandamento para os judeus. Os judeus sabiam sobre esse mandamento. Ouve, ó Israel, tens de amar a teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, ao teu próximo como a ti mesmo. Os israelitas sabiam disso. Eles tinham muita familiaridade com essa informação. Então quando Jesus fala ali para eles, pegou todas aquelas leis e transformou em duas, aquilo também era para os judeus, porque os judeus eram escravos da lei ainda. Jerusalém ainda estava de pé, estava vigorando, então eles ainda eram escravos da lei. Eles ainda viviam debaixo de maldição. Mas a partir do momento que nós nos tornamos filhos, a partir do momento que Jerusalém caiu no ano 70, as leis de Deus passaram a ser escritas na tábua dos nossos corações e acabou os mandados, acabou as ordenanças. Então nem isso mesmo. Olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar o seu próprio. Você não tem mais que nada, meus lindos. Não tem mais obrigação. Ah, Wilson, mas então você está dizendo que então nós podemos. A primeira das coisas que as pessoas geralmente elas pensam é o seguinte: olha que interessante. Ah, se não tem mais lei, se eu não tenho mais obrigação de. Porque você está dizendo aí que tens que amar a Deus é um mandamento, é uma ordem. Porque, ó, você tem que fazer tal coisa, não é uma ordem? Não estou dando uma ordem. Aí, no caso, quem recebe ordem não é escravo? Não é um servo? Não é um funcionário? Porque a palavra funcionário, servo, escravo é tudo a mesma coisa. Entendeu? Alguém que está a serviço. Certo? É um serviçal. Então, se eu chego para uma pessoa e diz, olha, pego lá, leio a Bíblia lá dizendo assim, ó, que está falando o seguinte, ó, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Estou dando uma ordem. Para quem? Para escravos. Aí a primeira coisa que geralmente a pessoa pensa é o seguinte, ah, então eu vou poder deitar e rolar. Eu posso, então quer dizer que não tem mais pecado, eu posso fazer o que eu bem quero. Veja bem, quando Deus pega e coloca as suas leis dentro dos nossos corações, Deus ele devolve o nosso livre-arbítrio. Nós passamos então a gerir a nossa própria vida. Deus ele dá para nós a liberdade de nós fazermos as nossas escolhas. Mas nós não podemos esquecer, olha como é que a Bíblia é importante. Muitos ficam achando que a Bíblia não é importante, só porque todas as coisas já foram cumpridas no ano 70. As profecias, tá, já foram cumpridas. As leis de Deus já não é para ser obedecida, mas a Bíblia serve para nos informar. A Bíblia nos informa o seguinte, que as obras da carne é tudo isso que nós acabamos de falar, certo?
Mas nós temos a capacidade de nos dominar, não de forma perfeita. A carne não. Nós não temos condições de dominar a carne de forma perfeita. Mas o apóstolo nos deixou bem claro aí, ó, os que praticam tais coisas. Praticar, meus lindos, é muito diferente de você fazer algo. Eu posso ir ali no fogão e cozinhar fritar um ovo. Mas eu não sou um chefe de cozinha, eu não sou um praticante de cozinha. Um cozinheiro de mão cheia. Eu simplesmente não é porque eu fritei um ovo que eu sou um praticante da arte da cozinha. Praticar é muito diferente de você fazer ocasionalmente, meus lindos. Quem pratica o pecado são os joios, eles têm prazer no pecado porque eles são os filhos do Satanás. Entendeu? O joio tem prazer no erro, o joio não pensa em Deus, o joio não tem espiritualidade. Eles têm prazer na maldade. Eles não dormem enquanto eles não fazem a maldade. Isso é próprio deles, é próprio do vaso da destruição, dos vasos da destruição. Mas nós que somos trigos, devido ao pecado na carne herdada por Adão, nós ocasionalmente falamos uma mentira, nós ocasionalmente arrumamos um quebra-pau com alguém, nós ocasionalmente fazemos uma fofoca, nós ocasionalmente, às vezes, pegamos uma coisa que não era para pegar, nós ocasionalmente damos uma olhada, uma mulher e falamos, entendeu? Mas praticar é muito diferente. A pessoa que pratica, ela não vai só fazer o fio-fio, mas ela vai fazer todo o esquema para poder dar vazão à sua... como é que eu posso dizer? Puxa, eu vi a palavra fugiu. Mas enfim, a sua perversão sexual. Entendeu? Quando uma pessoa ela cisma com a outra, ela vai... Não é o que está acontecendo aí nos Estados Unidos aí com o tal do pedir, né? Do papai fofinho. Então, o joio ele tem prazer nisso, é diferente. O trigo não, ele vai ocasionalmente fazer... porque até Jesus ele falou que o joio ele se parece com o trigo e vice-versa. Parece. Quando você vê, às vezes, um trigo fazendo certas coisas, ele parece com o joio. E também o contrário é verdadeiro. Quando você vê o joio fazendo certas coisas, ele se parece com o trigo. É muito parecido. Mas a diferença é que o trigo não tem prazer, ele não pratica as coisas erradas. Praticar é muito diferente. Você pode, por exemplo, mais uma vez frisando isso, você vê uma bolinha ali, você vê uma raquete, você pode brincar ali de jogar tênis, mas você não é praticante daquilo. Entendeu? Você não é um profissional daquela na arte ali do esporte do tênis. Entendeu o que eu quero dizer? É muito diferente você fazer algo ocasionalmente como praticar aquilo, como o ímpio faz. Tá certo? Então, as obras da carne, nós escolhemos ela aqui mesmo. Quando nós conseguimos dominar, quando nós nos determinamos a dominar a nossa carne, de uma forma não perfeita, como eu já disse, porque a própria Bíblia diz aí, não seja 100% isso nem 100% aquilo, dá uma olhada aí, ó. Tem gente que fica doente, querendo o joio, aliás, o trigo, ela tem essa tendência aí, ó, se não tomar cuidado. O trigo, ele quer fazer tudo perfeccionista, tudo muito certinho, porque ele acha que está desagradando a Deus. E Deus já deixou o livre-arbítrio para nós. Deus já sabe que a gente sofre no nosso dia a dia. Deus não tem nenhuma condenação. Não existe uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Desde o ano 70, nós estamos debaixo de Cristo Jesus. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo do favor de Deus. E isso vai perdurar por toda a eternidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que, eu aceito Jesus como meu Salvador. Já nasceu na era da graça. Nós estamos debaixo de uma era eterna, a eterna graça. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses não tem nenhuma condenação. Todos nós que somos eleitos de Deus, o trigo. O joio não é eleito de Deus. O joio é vaso próprio para a destruição. O joio já foi feito para o dia mal. O joio já foi feito para um objetivo. Tá certo? Assim como nós fomos feitos para glória e honra de Deus, o joio foi feito para ser exterminado, para alguns objetivos que eu já expliquei isso em outros vídeos, entendeu? E eles vão deixar de existir no futuro, certo? Não vai ter mais joio. Eles vão ser arrancados de uma vez por todas, tá? Isso é gradativo. Entendeu? Então, Paulo disse, se eu plantar vento, eu vou colher tempestade. Porque Deus devolveu o livre-arbítrio. Deus deixou nós agora, vocês são donos das suas vidas. Faz o que vocês quiserem da sua vida.
E você escolhe tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Porque nós somos tão negativos que a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, né? Então quer dizer que já pensa nas coisas ruins, na maldade. Eu posso fazer isso e de repente. Não, mas pensa no lado positivo. Nós podemos conduzir bem a nossa carne. Paulo disse assim, graças a Deus por Cristo Jesus que eu tenho vitória. Entendeu? Então nós não vamos deixar que a carne também ela nos exande, certo? Mas também não vamos para o outro extremo querer fazer tudo perfeitamente porque nós vamos nos frustrar. Tá certo? Nós de nada produzimos perfeitamente da nossa carne. Então eu acho que ficou bem claro, certo? Que as leis malditas, né, que nos matavam, não existe mais. Elas acabaram quando Jesus deu o último suspiro e disse, está consumado, acabou. E aí quando Jerusalém cai no ano 70, aí ficou muito mais ainda firmado que a lei deixou de existir, as leis, e nós temos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Tá certo? Nós não devemos viver mais debaixo dessas leis, faça isso, faça aquilo. Somos livres. Tome posse da sua liberdade. Controle a sua vida. Sai dessas seitas. Sai disso que te deprime, que te oprime. Entendeu? E aí viva debaixo das bênçãos do reino de Deus, do seu Santo Espírito, da nova Jerusalém que está aí curando as nações através das suas folhas, ano a ano, que as nações estão sendo curadas. Tá certo? E isso é gradativo, eu já falei isso em outros vídeos, é uma coisa que vai indo devagar, Deus é muito paciente, Deus ele não tem pressa, Deus não... Veja bem, eu até falei em uma escrita ontem sobre isso. Quando um corpo ele adoece, veja só, às vezes nós nascemos, e desde o nosso nascimento nós vamos comendo coisas industrializadas, nós vamos adquirindo certos bactérias e tudo mais, e o corpo vai adoecendo. Só que a gente vai crescendo, a gente não vai sentindo isso, porque nós estamos cheios de energia. Entendeu? Com certa idade, tudo aquilo que nós acumulamos, né, má alimentação, noites mal dormida, bebida, outros é cigarro, outros é um pouquinho mais, né, do que além de cigarro. E com o passar do tempo, a fatura começa a vir. E aí nós começamos a sentir no corpo aquilo que nós plantamos no decorrer de muitos anos. Entendeu? Aí nós começamos agora um processo do quê? De cura. Às vezes, o modo de vida afetou o pulmão, os pulmões. Às vezes afetaram as pernas. Às vezes pode ter afetado várias outras partes do corpo, certo? Um fígado, um rim, um ouvido, um olho, sei lá. Então, o seu corpo está doente. Várias partes dele estão sentindo os efeitos de tantos anos de maltratos. Agora você começou a dar atenção. Poxa, estou sentindo dores, estou começando a perceber o quanto isso está sendo ruim. E aí você começa então o tratamento. Agora eu te pergunto, meu querido, qual vai ser o remédio que você vai receber, que vai ser assim, ó, no estralar dos dedos você, pronto, já estou bom. Nossa, eu estava só o pó da rabiola, eu estava só a capa da gaita. Tava com o pé dentro da cova, quase os dois pés dentro da cova. Aí você vai num tratamento, sei lá, né? Começa a fazer um tratamento orgícola natural, muito melhor, fora do sistema. E aí um processo, assim como levou anos para as doenças se instalarem e começarem a dar os seus sinais de vida ali, também o universo é verdadeiro. Você começa um tratamento, você começa então a se cuidar e você começa a perceber melhoras, você começa a perceber no dia a dia, à medida que o tempo vai passando e você vai mudando a sua forma de viver, você vai melhorando a sua qualidade de sono, você vai melhorando a quantidade de água que você bebe, a qualidade da água, a qualidade mais, agora você começa a participar mais, não é? de um alimento mais saudável, uma fruta, uma verdura, coisas que você talvez não incluía, era mais coisas industrializadas. E aí seu corpo agora começa a sentir os benefícios. Isso é um processo gradativo. Entendeu? Um processo lento. Mas não. Nós demoramos anos para adquirir coisas ruins,
que isso foi se acumulando, acumulando, nós não percebemos. Mas muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam também agora. Não tô. Às vezes começa a fazer um tratamento, eu não estou vendo resultado, não sei o que, já começa a entrar em pavorosa. Mas espera aí, quantos anos, como eu já repetindo, se levou para instalar os problemas? Então paciência, também vai se levar anos para poder os problemas saírem. Assim é com o mundo. Adão, quando ele trouxe o pecado ao mundo, foi adoecendo a humanidade foi adoecendo gradativamente. Agora, o que nós esperamos? Que Deus faça um passe de mágica, que papapá, como os discípulos esperavam. Os discípulos, quando Jesus veio, Senhor, é nesse tempo que vai restabelecer a nação de Israel? É nesse tempo que o Senhor vai se tornar rei? É nesse tempo que todas as coisas vai mudar? É nesse tempo que o Senhor vai tirar Roma sobre o domínio, sobre o nosso domínio? O domínio dela sobre nós? E Jesus, não, ainda tem um processo, ainda tem muitas águas para rolar ainda. Veja, quando o homem errou lá no Jardim do Éden, certo? Porque depois eu vou fazer um vídeo, que isso aí foi algo proposital, e é maravilhoso isso, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão vocês vão falar, nossa, isso, mas então, tudo aquilo que Adão fez trouxe todas essas coisas para o mundo, isso, vocês vão ver, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, vocês vão ver, como Deus é maravilhoso. Deus é sábio, tá? Deus não foi pego de surpresa ali não. Mas enfim, para não fugir do foco, lembrei. Quando Adão, ele quebrou ali aquela lei, e aí entrou a morte, ali Deus já prometeu Jesus Cristo. Você não concorda que ali já houve a promessa de Deus prontamente ali? Quando fala ali, tu lhe machucará a cabeça? Tu lhe machucará o calcanhar? Todos concordam que Deus está falando de Jesus Cristo ali. E é verdade. Agora, veja bem, de Adão até a chegada do Messias, ou de Jesus Cristo, quantos anos se passaram? Por acaso Deus fez assim, um passo de mágica, falou, Jesus vai vir, pronto, vai resolver tudo? Foi um processo longo. Foi nascendo uma geração, depois vinha outra, Deus passava a promessa de uma geração para outra, aí aquela geração passava a promessa do Messias para outra, e foi indo, e foi indo, e foi indo. 4.000 anos, meus lindos. 4.000 anos, dos Gênesis até Jesus chegar, 4.000 anos. Olha só aí o processo de Deus, como Deus é paciente com as suas coisas. Agora nós ficamos esperando que Cristo vai vir, aguardando mais uma vida de Jesus que já aconteceu, que Jesus vai vir, vai arrebatar, vai acontecer, vai destruir tudo por um passo de mágica. Pelo amor de Deus, você não é assim e hoje, não. Com Deus as coisas não são assim. A Bíblia está dizendo que a Nova Jerusalém ela está ativa desde os anos 70, produzindo cura para as nações. Tira um tempo, vai estudar aí a história do passado, como é que eram as coisas lá no passado. Mas a gente fica bitolado por essas informações que a grande mídia traz. Mas o mundo está assim, que o mundo está assado. É lógico que o mundo está assim, porque você só fica assistindo a reportagem assim. O tempo todo ouvindo essas péssimas notícias. Poxa vida, todos os dias, graças a Deus, eu acordo. Eu saio de manhã, vou fazer minhas atividades. Eu não sou melhor do que vocês, meus queridos. Os mesmos problemas que vocês enfrentam, eu também enfrento. Só que tem uma diferença. Eu acordo de manhã, eu já fico falando com Deus, não sou fanático, não sou puxa-saco de Deus, com todo respeito ao meu Pai amado querido. Não fico ali, Senhor, Pai, já fiz isso demais, mas hoje não. Deus não precisa disso. O meu espírito ele já testifica com o Espírito Santo de Deus já testifica com o meu espírito e vice-versa do que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Então eu acordo de manhã, eu já começo a pensar em coisas boas, eu começo a encarar a vida já com positividade. Eu não estou também aqui falando que você tem que ser positivo, tudo que você tem que pensar é positivo, naquela coisa assim, sabe? No frenesi assim. Não, também não é assim, é equilibrado. É acordar e levar uma vida leve. Mas a primeira, eu não assisto notícias ruins, eu não ligo o celular, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo para ver que... Não acompanhe coisas de guerra, não acompanhe nada disso. Não significa insensibilidade, significa amor próprio.
Cada nação tem os seus problemas, assim como cada família tem os seus problemas. Imagina se eu acordasse de manhã e fosse me preocupar com o problema do meu vizinho aqui, com o problema do meu vizinho lá, com o problema do vizinho à frente, com o problema do vizinho atrás. Tem cabimento uma coisa dessa? Agora, por que eu vou ligar um, um aparelho e vou me conectar, ou no rádio para me conectar para ver o que está acontecendo na nação X, nação Y? Ah, pelo amor de Deus. E a mídia precisa disso para vender, para vender, para vender. Entendeu? Então, aí eu acordo de manhã, meu dia passa maravilhosamente, graças a Deus. Eu agradeço a Deus porque está me protegendo, está tudo certo. E quando não dá também já deu certo. E vou dormir tranquilo. E no outro dia vai ser outro dia. Então, muitos que ficam, mas o mundo, isso que você está ensinando, de que o mundo está caminhando lentamente para a melhoria, não é verdade. Porque não é isso que eu vejo, porque você vê o mundo através das grandes mídias. Entendeu? Não estou falando para fechar os olhos da realidade. Eu repito isso muitas vezes aqui. Coisas que estão acontecendo hoje são modismo. Todas as gerações vai passando por modismo. Eu já vi outras gerações passadas. Vocês devem se lembrar que teve uma geração aí, se eu não me engano, na década de 60, sexo, drogas e rock and roll, certo? A geração hippie, que virou um liberalismo total. Aí as próprias pessoas viram depois que aquilo não foi legal, não foi benéfico, trouxe muitas consequências, não muito tempo depois. E eles descontinuaram isso. Então muitas coisas que estão acontecendo hoje, as pessoas vão descontinuar. Porque ninguém gosta de ficar sofrendo. Ninguém gosta de praticar coisas que ficam ali. Depois param. Agora tá aí uma febre aí das pessoas gastando no tal de jogos aí online e tudo mais. Isso vai passar. Entendeu? E eu já disse também, tem muitas nações que já estão avançadas, que são países de primeiro mundo, que nós gostaríamos de morar lá, nesses lugares mais avançados. Tudo é melhor, segurança é melhor, saúde é melhor, um montão de coisa que é melhor. Essas nações, então, tem umas, igual o corpo. O corpo, às vezes você tem uma parte afetada no corpo, talvez essa parte vai se curar mais rápido que a outra. Entendeu? Aí você fala, nossa, eu rapidinho ali minhas pernas, mas a minha cabeça ainda não está legal. Mas vai sarar à medida que você vai trabalhando isso. Então é a mesma coisa, o mundo é um corpo. Todo esse corpo estava doente. Ou está doente, mas está sendo curado através da Nova Jerusalém. Tá certo? E no futuro nós vamos ver tudo isso diferente. Aquilo que Deus idealizou, através da sua palavra, vai se cumprir. Deus ele não falou para, mais uma vez repetindo, tornai-vos muito, encher a terra. E Deus deixou ali o modelo do Jardim do Éden. Jardim do Éden. Através desse modelo eles iam expandir por toda a terra habitada. E Deus não deixa seu projeto engavetado. Aliás, ele deixa engavetado por um tempo, mas o projeto está em pé ainda. Entendeu? Isso é um desejo de todos nós. Todos nós, na grande maioria esmagadora, quer ver esse mundo maravilhoso. Sonha com esse mundo diferente. Tem anseio de ver esse mundo transformado. Nós já visto que quando você vai escolher aí um político, né, não digo a torre de vigia, porque vocês não podem, né, vocês, como diz, estão debaixo de lei, debaixo de maldição, vocês não têm liberdade para isso. Aliás, pegando esse gancho aqui, eu fiz um vídeo aí falando Testemunhas de Jeová, se não me engano. Acho que foi esse. Não, foi o que torna as Testemunhas de Jeová o povo mais forte daqui do mundo. Aí lá eu citei em relação à questão da guerra. Eu falei assim, a torre de vigia,
coloca na cabeça dos seus membros que eles não devem servir o exército e tudo mais, e papapá. Aí já veio já vários lá dizendo, ainda tem pessoas que assistem, ainda comenta lá, mas não sei o que, a guerra, acho que foi ontem alguém já comentou isso, já fez 2 meses faz que eu fiz esse vídeo. Aí tem pessoas que ainda vão assistir, né, que novos espectadores, aí já comenta lá, mas, gente, eu não sou a favor de guerra. Ao invés das pessoas pegar e escrever lá, isso, mas veja bem, você está falando aí no vídeo, você mencionou que a torre de vigia, ela proíbe seus membros de servir o exército e tudo mais, papapá, você, ao invés de me perguntar, você é a favor da guerra? O que eu ia escrever? O que eu escrevo para cada um que me questiona lá, que muitos não me questionam, já vem acusando, você apoia a guerra, que não sei o que, a torre de vigia está certa, não sei o que. Gente, o contexto daquele vídeo, vocês vão perceber bem claro o que eu estou dizendo ali. Que o que é errado é as pessoas serem proibidas, é as pessoas serem tratadas como escravas, recebendo ordens, recebendo mandamentos, recebendo leis. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu não sou a favor de guerra. Eu não sou a favor de derramamento de sangue. Lógico que não. O que eu sou contra, e Jesus é contra, e Deus é contra, é essa questão das ordenanças. Que Jesus Cristo tirou as ordenanças, ele tirou a lei, ele tirou os mandamentos do mundo. E essas seitas aí, que o apóstolo Paulo já tinha falado, tome cuidado com essas seitas, tome cuidado com essas filosofias, tome cuidado com esses enganos, para não escravizar vocês novamente. Tá certo? Porque senão vocês vão estar debaixo de maldição. E aí, ficar pegando e ordenando vocês a isso. Vocês têm que ser livres. Então veja bem, hoje eu sou livre, graças ao bom Deus. Tenho a liberdade gloriosa do Filho de Deus. Eu mesmo sou o gerente da minha vida. Eu posso escolher o que eu quiser. Sou livre. Hoje eu tenho a verdadeira alegria, porque ser feliz é isso, é você ter seu livre-arbítrio. A sua livre escolha. Eu posso agradar a Deus de livre e espontânea vontade. Eu não fico procurando agradar a Deus como eu fazia na torre de vigia. Que era obrigado. Eu tinha a obrigação de agradar a Deus. Através de um monte de mandamento. Não faça isso, não faça aquilo. Porque se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, você vai estar agradando a Deus. Então hoje eu sirvo e agrado a Deus por livre e espontânea vontade. Não é por meio de mandamentos. É através das leis que estão escritas dentro do meu coração. Através de eu ouvir a voz do meu coração e ouvir a minha consciência. Isso eu estou agradando a Deus de livre e espontânea vontade, não por meio de mandamentos externos, por coisas escritas, coisas de fora. Não é, hoje em dia não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. Mudou tudo. Antigamente era através de coisas visíveis, hoje é através de coisas invisíveis. Por que muitos não conseguem enxergar o reino de Deus? Por que muitos não conseguem enxergar que a ressurreição já aconteceu? Por que muitos não conseguem enxergar que Cristo já veio? Porque não conseguem enxergar as coisas de dentro para fora, mas fica procurando enxergar as coisas de fora para dentro. Porque está acontecendo isso no mundo. Então Jesus ainda não voltou. É de fora para dentro. Mas quando você entende as coisas de dentro para fora, você já vê que Jesus já veio. E que não existe. E quando você enxerga as coisas de dentro para fora, você entende que todas as profecias já se cumpriram. Que não existe nenhuma condenação para nós que estamos debaixo de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo da era de Cristo Jesus, debaixo da graça, debaixo do sacrifício que Cristo fez. Isso é por toda a eternidade. Não vai ter nenhuma condenação para nós por toda a eternidade. Não existe nenhuma condenação. E como é que Cristo então vai vir? Outra coisa, meus lindos, que vocês têm que entender. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Jesus falou que viria sobre as nuvens do céu. Nuvem, para os israelitas, eles entendiam que era julgamento, era sentença, era juízo. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar que quando Deus trazia lá a destruição sobre Jerusalém antiga, vinha sobre as nuvens. Nuvens significava tempestade, destruição. Então quando Jesus falou assim, vocês verão o Filho de Deus vindo nas nuvens, você nunca deveria aguardar Jesus vir nas nuvens para você, meu lindo. Porque isso significaria julgamento. Jesus não vai vir. Ele já veio nas nuvens, ele já julgou Jerusalém, uma grande meretriz, a Babilônia. Entendeu? Então, se você entenda a simbologia, na Bíblia é cheia de simbologia. Não é por acaso que está escrito lá que Jesus viria sobre as nuvens.
Ah, porque as nuvens são bonitinhas, tem forma de coelhinho, tem forma de ursinho. Não. Nuvens, quando Jesus falava que, quando a Bíblia fala vir sobre as nuvens, era vir com julgamento. Se vocês ficarem aguardando, vocês vão estar aguardando julgamento sobre vocês, que já estão debaixo de maldição, por estar vivendo de acordo com as leis. Então, sai fora dessas leis. Para de obedecer leis, para de obedecer coisa de fora para dentro. As leis de Deus, mais uma vez repetindo, estão escritas dentro. Então tem que ser de dentro para fora. Aí você passa a amar Deus de forma voluntária, não é mais porque eu tenho que fazer, porque eu tenho. Escravo tem. Se você tiver que fazer qualquer coisa, se você viver ainda de acordo com eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo, você é escravo, você não é filho. Simples assim. É forte? É. Mas é libertador. Entendeu? Então tome posse como filhos, amados de Deus. Não fique mais debaixo de ordenanças, de mandamentos, de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo outro, porque é escravo. Quer continuar sendo escravo ou quer ser livre? Seja livre. Mais uma vez repetindo, seja livre na sua vida. Tome posse do seu livre-arbítrio. Viva a vida com liberdade. Entendeu? Fale com Deus diretamente, através do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai conduzindo você através do Espírito Santo dele. Certo? E se você errar, você não fica com medo, então, porque eu posso. Não tem condenação. Entendeu? Deus não vai chegar e vai falar, vou te castigar porque você desobedeceu. Você não é mais escravo para ficar obedecendo mandamentos. Deus trata filho. Entendeu? Então é isso. Então você colhe as coisas boas que você plantar. E o inverso também é verdadeiro. Beleza, então? Então eu acredito que ficou claro aí a questão, né, de não ficar mais obedecendo às leis, porque, como eu já disse, tá? Mas eu vou frisar bem no meio do vídeo, citei de leve, né, por cima. Não anule o sacrifício de Cristo na sua vida. Cristo é o fim da lei. Fim. Quando algo chega ao fim, é que acabou. Você não encontra nada depois do fim de algo. É fim. Finalizou, acabou. Pegar qualquer lei, viver debaixo de qualquer mandamento, estamos anulando o sacrifício perfeito de Cristo. Estamos querendo dizer o seguinte: Cristo, o Senhor matou a lei, o Senhor é o filho da lei, mas ficou um pedacinho aqui. Tá? Quando o Jesus Cristo instituiu o novo pacto, e ele selou esse novo pacto no outro dia, através da sua morte, porque na noite anterior à sua morte ele selou o novo pacto com os seus discípulos. Bebam isso, comam isso, aqui é o novo pacto, a nova aliança. No outro dia ele validou isso com sangue. Tá certo? Ali começou a operar a graça de Deus, a nova aliança. Só que os judeus, eles não estavam acostumados com tanta liberdade. Tá? E eles começavam a dizer, não, tem que circuncidar, o apóstolo Paulo diz, para de querer voltar para as coisas rudimentares. Mas de tanto eles ficarem enchendo os pacová lá, de que tinha que fazer isso, os discípulos, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir, vamos ver. Aí o Espírito Santo falou, faz o seguinte, deixa eles então só ficar livre de ídolos, fala para eles não ficar, porque é escravo ainda, né? Eles eram escravos. Não tem nada com fornicação, com coisa sacrificada a ídolos, e com... que mais? Agora eu não lembro a outra coisa. Mas enfim, vocês, principalmente o Testemunho de Jeová, sabem o que eu estou falando. E aí o que acontece? Então deu algumas leizinhas para eles se sentir um pouquinho confortáveis, porque eles não estavam acostumados com tanta luz. Entendeu? Com tanta liberdade, escravos, há dezenas e dezenas, centenas e centenas de anos como escravos. Então agora, diante de uma liberdade, eles ficaram, deu desinteria neles. Então dá umas correntinhas um pouquinho para ele aí, para ele se sentir um pouquinho preso. Tá certo? Beleza, mas a partir do ano 70, quando Jerusalém cai de uma vez, que a representante da lei acabou, e o sacrifício de Cristo então passou então a vigorar no seu 100%. A
partir do ano 70, qualquer pessoa que pegar um mandamento para viver sobre ele, está anulando o sacrifício de Cristo. Simples assim e forte assim. Entendeu? Então dê valor total para o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. Tome posse da sua liberdade como filho amado de Deus. E não viva mais debaixo de ordenanças, de mandamento, de faça isso, faça aquilo. Beleza? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e seja feliz no seu dia. Tá bom? Com a liberdade gloriosa que Cristo te deu.